Que a paz do nosso Deus e Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo, esteja com todos nós, amém? Eu quero desejar ler um versículo bíblico, porque o Senhor tem me inquietado acerca de algumas coisas, alguns acontecimentos, e eu quero ler um versículo bíblico já a respeito daquilo que nós vamos comentar, e queremos que nossos comentários estejam alicerçados, como sempre, baseado na palavra do nosso Deus, no Evangelho. Porque a palavra, o Evangelho, ele é um alicerce para todas as nossas edificações. Então, tudo que for edificado pelo povo gentil, eles têm que estar alicerçado sobre o único alicerce, que é a palavra de Deus, o Evangelho. Eu quero ler com os irmãos 1 João, capítulo 4, e o versículo 4, que diz assim: Filhinhos, eu quero que você medite bem nessa palavra, filhinhos, que ele está começando com essa palavra. Filhinhos, sois de Deus e já tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que está no mundo. Do mundo são, por isso falam do mundo, e o mundo vos ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Aquele que não é de Deus, não nos ouve. Nisso conhecemos nós o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Então, irmãos, a palavra do versículo 4 começa dizendo: filhinhos, isso aqui é para filhos. Esse versículo não é para bastardo, filho bastardo, não. Esse versículo é para filhos. E o versículo 6 diz: nós somos de Deus. E aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Aquele que não é de Deus, ele não nos ouve. Nisso conhecemos nós o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Então, o que está operando hoje, nos dias de hoje, irmão? Há dois espíritos operando na face da terra. Um, o espírito da verdade, que ele vem de Deus, esse espírito vem de Deus, e outro, um espírito do erro. Mas agora nós vamos falar acerca do espírito do erro. Como é que é a procedência desse espírito do erro? Irmãos, nós estamos vivendo agora nos últimos dias uma comemoração mundana chamada Carnaval. Não precisa explicar para os cristãos agora o que significa carnaval, o que acontece no carnaval, o que eles fazem lá. E, inclusive nesse carnaval a gente está observando muito que o mundo está fazendo muitas gracinhas e está fazendo muitas alegorias para denegrir a imagem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas isso é uma coisa que Deus vai julgar eles a seu tempo. Porque eu acredito que aquele que é limpo, ele deve se limpar mais ainda. Mas aquele que é sujo, ele deve sujar-se mais ainda. E o mundo está se sujando. Ele está se sujando cada vez mais, porque ele precisa se sujar. Porque ele precisa se sujar. Ele vai se sujar e vai se sujar muito mais ainda. Mas agora eu quero falar desse sentido, desse carnaval, quando ele é trazido para dentro da igreja. Eu não quero fazer um vídeo, desculpa, para combater qualquer tipo de pessoa, o A ou B, porque tem pessoas que nós temos que respeitar aquele provérbio que não devemos puxar a orelha do cachorro, porque senão ele vai se voltar contra nós, e não devemos exortar o tolo, porque ele vai se voltar contra nós. E também diz a palavra de Deus que nós devemos dar conselhos sábios para os sábios, porque os sábios viverá mais ainda. Ele vai absorver os conselhos sábios. Falando a respeito de um certo pastor, que ele trouxe o carnaval para dentro da igreja, para a igreja dele. Aquela igreja é dele. Silas Malafaia, ele coloca uma igreja para ele, é dele, sabe? E ele coloca o carnaval lá, o carnaval, dizendo que aquilo é para evangelizar, porque aquilo é para os cristãos.
Então, eu não estou condenando Silas Malafaia, que, como eu disse, que aquele que é sujo deve se sujar mais ainda. E aquele que é puro, ele deve cada dia se purificar mais ainda. Então, não estou condenando as ações dele, não estou aqui para condenar, para julgar as ações dele, mas eu estou aqui para trazer uma palavra para a verdadeira igreja do Senhor Jesus Cristo. E chega um momento que é um vídeo que ele faz que ele chama de fariseu aquele que não aceita o que ele está fazendo. Isso é um normal, sabe? Isso é normal para ele, entendeu? Para ele já está com a mente cauterizada, já está tomado por demônios. Então é normal ele fazer esse tipo de coisa. Agora eu quero compartilhar com os irmãos a vontade do nosso Deus. Porque esse espírito do erro, que está tomando igrejas como essas, vai tomar muito mais igrejas ainda. Esse espírito do erro, porque todo aquele que não aceita o evangelho, não aceita a palavra de Deus, eles vão começar a ser tomados por espíritos do erro. Então esse espírito do erro vai começar a operar. E o espírito do anticristo, irmãos, ele não vem com palavras doces, não. Ele vem com sinais, milagres e prodígios da mentira. Então quando o anticristo vir, ele vai pegar muita gente dentro da igreja, nessas falsas igrejas. Ele vai pegar e vai operar milagre e vai dizer, não, Jesus está aqui. Jesus está aqui porque eu cheguei aqui com câncer, fui curado, cheguei com AIDS, fui curado, eu cheguei aqui coxo, eu cheguei aqui pobre, estou rico agora, É porque Deus está aqui, milagre de Deus, porque o diabo não faz nada de bom. Irmãos, eu quero que você entenda, você que é membro dessas igrejas, saiam dela, fujam dela. Fujam dessas situações, porque senão vocês vão ser condenados junto com eles. Quando trazemos o carnaval, aquela batucada para dentro da igreja, é sinal que a coisa que já está longe de Deus aquilo há muito tempo. O templo é bonito, o templo é adornado, o homem fala bonito, mas está muito longe de Deus há muito tempo. Outra coisa, o cristão se meter em política. Aonde que a Bíblia nos autoriza? Se o reino de Deus não é nesse lugar, não é desse mundo. Ah, mas José, mas Daniel. Irmão, José, ele não foi um político. Ele foi uma porta de escape para Israel, para que a nação de Israel não perecesse pela fome naquela época. Ele não foi um político. Daniel, ele não foi um político, ele foi um magistrado, foi um grande profeta de Deus. Então, irmãos, tem coisas que nós devemos evitar. Tem coisas que não é para nós e que nós não devemos seguir o exemplo de homens como Malafaia. Homens que se colocam em política, homens que se colocam em questões mundanas. Por que nós precisamos dos políticos para nos defendermos se nós temos Deus? Vocês acham que esse mundo que jaz no poder do maligno, esse mundo que está nas mãos de Satanás, vocês acham que os políticos, botando um político lá, esse político ele vai conseguir impedir a vontade de Deus? Por que isso? Porque a Bíblia diz que a fé de muitos, por haver iniquidade, ela está se acabando. Então a tendência da igreja, dessa igreja que está aí agora, é cada dia ela se apostatar mais, cada dia ela se abraçar mais com o diabo, cada dia ela aceitar mais o mundanismo, cada dia ela aceitar mais pessoas como Silas Malafaia, como Marcos Feliciano e como outros tantos aí, que pregavam que o que eles condenavam no passado, o que eles tinham vomitado no passado, eles estão ingerindo tudo de volta. Se pegar algumas pregações do Marcos Feliciano, olha o que ele pregava no passado. Hoje aquilo que ele vomitava, ele comeu tudo de volta.
Aí o que que eles dizem? Não, é porque éramos meninos na fé, então hoje nós crescemos e que nós temos mais adulto, mais compreensivo. Não, vocês estão desviados mesmo. Desviaram, vocês pararam, vocês venderam sua vida para Baal. Vocês querem continuar na maçonaria? Continuem. Vocês querem continuar em política? Tranquilo, continue. Mas a Igreja de Cristo, ela não tem essa pretensão. E esse vídeo não é um vídeo de ataque, não é um vídeo para atacar A, B, C ou D, não. Esse vídeo é para que nós entendamos que existem dois espíritos governando o mundo. E não adianta condenar o que Silas Malafaia está fazendo. Não condena, não precisa. Porque nós aqui no versículo 6 de 1 João diz assim, ó, nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Aquele que não é de Deus, não nos ouve. Nisso conhecemos nós o espírito o espírito da verdade e o espírito do erro. Se esses homens que eu citei e outros ainda que tem aí, eles estão fazendo coisa errada, quem é que está agindo na vida deles, irmãos? É o espírito do erro. E se é o espírito do erro, sai de dentro dessas igrejas mundanas, pastores mundanos, pastores que venderam sua alma para o diabo, por migalha do diabo, de migalha que cai na mesa do diabo, trocaram sua sinceridade, trocaram sua fidelidade, trocaram sua comunhão, trocaram sua fé, trocaram a salvação, que é o principal. Eles sabem, irmãos. Eles sabem de coisas que até eles não falam. Como a gente também sabe, e muitos irmãos também sabem. Então, irmãos, eu quero precaver que há dois espíritos aí. Então não se escandalizem quando você verem essas pessoas fazendo as coisas que são do mundo, trazendo o mundo para dentro da igreja, trazendo a corrupção do mundo para dentro da igreja. Então não se escandalize, não pense, não, olha só onde chegou a igreja de Cristo, porque essa não é a igreja de Cristo. Esse não é o povo de Deus. Esse não é a igreja ungida do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa é uma igreja falsa. Essa é uma igreja que está aí só para ter aqueles membros, aquelas pessoas que amam o mundo. Porque quem ama a Deus não está dentro desses chiqueiros espirituais. Quem ama a Deus não está nessa situação. Então, você é servo, você é filho de Deus. E como nós lemos no versículo 4, filhinhos, essa palavra é para filhos, irmãos. Se você está rangendo teus dentes por causa dessa palavra, brabo comigo, você não é filho. Cuidado. Agora, se você é filho de Deus, você vai acatar a ordem de Deus. Sai dela, povo meu. Sai dela, povo meu. Que Deus abençoe os irmãos, fiquem todos na paz do Senhor Jesus, que tenhamos a consciência de nos colocarmos cada dia mais na presença de Deus. Cada dia mais vencendo pela fé, vencendo pelo Evangelho. Paz do Senhor Jesus.